Bom dia, amigos. Quem de nós já não se perguntou, será que existe o destino? Porque alguns parecem ter mais sorte que outros. Será que eu pedi para nascer e escolhi o tipo de vida que levo? Essas e outras questões serão debatidas na nossa entrevista daqui a pouco com o professor Luiz Landes. Mas antes, o Paulo Mendonça vai nos mostrar uma obra bastante interessante e ele vai dizer por quê. Vamos apresentar também o nosso enfoque noticioso e a história que o Paulo vai nos contar é sobre um certo nazareno e uma samaritana que tentou conquistá-lo. Está começando o nosso Reflexões agora em novo horário, atendendo aos nossos telespectadores que solicitaram o retorno ao horário anterior. Está começando, portanto, Reflexões. Conta o ditado popular que quem conta um conto aumenta um tanto. Mas, irmão X, Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, nos traz a obra Pontos e Contos. O autor espiritual busca registrar pequenos casos, alguns pitorescos, outros inusitados, que tratam principalmente do comportamento humano, enfocando com propriedade e bom humor as pequenas mazelas da personalidade humana. Dentre os 50 casos narrados pelo autor, certamente alguns deles lembrarão a você episódios de sua vida ou de alguém que você conhece. Como exemplo, temos o capítulo 7, intitulado A Maior Dádiva. Quando um grande tombo sofrido pelo personagem Martinho Souza quebra as duas pernas, muda radicalmente a sua maneira de viver, deixando de ser uma pessoa negligente para tornar-se um dedicado trabalhador na seara cristã. Pontos e Contos pode ser encontrado em qualquer livraria espírita ou nas bibliotecas das casas espíritas. O Esperanto, que é considerado uma língua universal, criada por Zamenhof há mais de um século, vem gradualmente firmando-se como um instrumento de comunicação sem fronteiras. Pessoas de todo o mundo têm se interessado pelo estudo desta língua. A confirmação desse interesse mundial está na realização do 80º Congresso Mundial de Esperanto, numa programação da UEA, Associação Universal do Esperanto, que terá lugar na cidade de Tampere, na Finlândia, de 22 a 29 de julho próximos. O Dr. Marcos Moraes, diretor do Instituto Nacional do Câncer, em entrevista ao Jornal do Brasil do Rio de Janeiro, declara que nesse ano de 1995 é esperado uma incidência de 330 mil novos casos de câncer, dos quais 100 mil serão provocados pelo hábito de fumar. 40% das doenças cardiovasculares serão provocadas ou agravadas pelo fumo. Essa notícia nos faz refletir profundamente quanto ao descaso que muitos de nós temos com relação à manutenção da saúde do corpo físico. Precisamos lembrar sempre que sem o corpo físico não haveria oportunidade da reencarnação. E é através dele que o espírito encarnado avança em direção ao seu progresso. Ao contrário, a falta de cuidados com a nossa saúde, notadamente os excessos que cometemos, antecipam o desencarne. Situação essa que os espíritos superiores consideram igual ao ato de suicidar-se lentamente. Conta-se que um certo nazareno seguia pelas cercanias da Galileia, quando, ao sentir sede, procura uma fonte próxima, notando que lá estava uma mulher samaritana. Naquela época,
não era comum que houvesse qualquer tipo de contato entre samaritanos e nazarenos. Mas mesmo assim, o homem dirige-se a ela falando com ternura. Dê-me um pouco dessa água. A samaritana então oferece-lhe um jarro com água fresca. Naquele instante, a mulher não conseguiu deixar de reparar na profunda beleza daquele estranho que lhe falara com muita ternura. Todo aquele que bebe desta água de novo terá sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ela, que já tivera 5 maridos, não compreendendo a profundidade das palavras do viajante, pensou que ele estaria interessado em seus encantos femininos. Tenta então aproximar-se ainda mais dele, com atitudes insinuantes e convida-o a ir até a sua tenda. Porém, aquele homem com olhar agora triste lhe diz: a hora ainda não é agora. Despede-se educadamente e segue o seu caminho. Passam os meses, a jovem é tomada pela lepra, ficando solitária em sua tenda. O nazareno, nas suas andanças, passa novamente pelas cercanias da fonte. Sabendo o povo, então, que ele era capaz de curar as pessoas impondo as mãos, o conduzem até a casa de uma mulher leprosa. Nota Jesus, então, tratar-se da mesma jovem da fonte, agora desfigurada pela doença. Por sua vez, ela o reconhecendo de pronto exclama espantada: tu aqui? Ao que ele responde: agora é a hora, e eu lhe trago a fonte da água viva, e aquele que dela beber jamais terá sede. Você sabia que não é correto dizer meu espírito ou minha alma, pois o princípio inteligente é o próprio espírito e ele é quem comanda o corpo. Logo, eu não tenho um espírito, eu sou um espírito. Conosco hoje o professor Luiz Landes. Ele, que é um estudioso do espiritismo, vai nos falar a respeito do destino, da sorte das pessoas e de outros porquês da vida. Landes, será que ao nascer a nossa estrada da vida já está traçada? Está relativamente traçada, porque o destino pressupõe determinismo. E a questão do determinismo pressupõe várias dimensões interpretativas. A curto prazo, nós não temos esse fatalismo, mas quando transpomos o espaço-tempo, nós vamos encontrar algumas questões determinísticas, mas não o fatalismo. A nossa vida, nós temos algumas coisas determinadas, como, por exemplo, a morte do corpo físico, o desencarne, mas não a definição da hora, do dia, do local, porque isto é consequência de um conjunto de fenômenos e de leis, as leis de causas e efeitos e o livre-arbítrio. Os metafísicos dizem que o livre-arbítrio é a liberdade absoluta, enquanto que a lei de causas e efeitos nos leva para um modelo mecanicista newtoniano e, não crescendo, vamos chegar à causa primeira, incriada, e depois todo como uma consequência pré-determinada, definida ao longo de um processo de evolução. Esse livre-arbítrio que você citou, ele pode implicar em você aumentar o seu tempo de vida na Terra ou diminuir, ou não? Sim, pode. Nós podemos aumentar a nossa existência física ou diminuí-la. Por exemplo, nós temos o livre-arbítrio para os vícios, o fumo, o alcoolismo, as drogas e outros excessos. Então, esses excessos poderão encurtar ou não a nossa existência. Se nós levarmos uma vida regrada, tranquila, se nós tivermos um trabalho em termos assim de conservação, de preservação de nosso corpo físico, a tendência é aumentarmos. Além daquilo que já estava programado. Além daquilo que estava programado, porque a programação
ela não tem um tempo determinado. A questão espaço-tempo, a qual nós estamos acostumados, nós temos que rompê-la. Esse processo cartesiano, ele não é válido para uma análise espiritual. O fenômeno espírita, ele transcende a questão espaço-tempo cartesiano. Falar em programação, Landes, é verdade que a gente, quando está do outro lado da vida, quer dizer, quando vai reencarnar, há a possibilidade da gente programar o que a gente vai fazer, a vida que a gente vai ter por aqui ou não? Como que é isso? Relativamente. Vai depender muito do estágio de evolução, o estágio de conhecimento a que o espírito já atingiu. Nós somos criados simples e ignorantes. Ignorantes no sentido do desconhecimento das leis naturais e das leis morais. Criado, que você diz, enquanto espírito, não quando reencarnado na Terra. Criado enquanto espírito, né? Isso quer dizer antes dele passar por algum processo reencarnatório. Antes, bem antes, né? Há todo um processo antes dele chegar à forma hominal, que não seria o caso agora de discutirmos aqui, né? Então, antes dele chegar a esta forma hominal, para entrar no processo, num círculo de reencarnações, ele vai acumulando conhecimento. E esse acumular conhecimentos é consequência da lei de causas e efeitos, do livre-arbítrio e de todo um processo fenomenológico e espiritual. Quer dizer, a essência dos fenômenos que nós vamos adquirindo. Determinado estágio nos permite programarmos a existência física seguinte. E determinados estágios espirituais, não. Mas então, aqui nós teríamos relativamente determinístico. Então, nós poderíamos estar dependendo de uma causa definida por outro, uma causa externa. Mas ao a gente programar essa reencarnação, a gente programa inclusive o tipo de vida que vai levar. Bom, na próxima reencarnação eu quero ter uma vida tranquila, ser bem aquinhoado de dinheiro, ou então eu quero ser pobre. A gente pode escolher isso também? Não, relativamente, porque nós podemos escolher em conjunto com outros espíritos para o retorno à vida material. Então, nós podemos escolher o meio ambiente onde nós vamos reencarnar. Isto aqui determina uma condição social, mas esta condição social não determina a existência toda, o período todo da existência física. Porque nós podemos reencarnar num ambiente extremamente negativo, extremamente desfavorável, como, por exemplo, numa favela, à margem, no meio de pessoas que estão marginalizadas das benesses materiais, e vencermos, rompermos as barreiras todas, chegando a condições intelectuais, técnicos, científicas e até de riquezas materiais muito boas. E ao contrário, nós podemos reencarnar em um meio social, um meio ambiente extremamente favorável em termos de riquezas materiais, não usufruirmos disso e sermos jogados, expelidos para a periferia. Depende então da sorte? Não da sorte, não é sorte. Depende do esforço de cada um. Por isso é que nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio nos permite escolhermos o que fazer e o que não fazer. Se houvesse o destino, eu não precisaria despender esforços nenhum, porque estaria escrito que seria assim. Já acabou? Landes, já acabou. O nosso tempo está se esgotando. Suas despedidas aí para a gente encerrar. Este é um tema assaz interessante do ponto de vista filosófico e é claro que não vamos esgotá-lo em nenhum momento. É apenas para chamar a atenção de que ele deve ser estudado e analisado. Landes, muito obrigado pela sua presença. Obrigado e uma boa semana a todos.
Música